A ideia do livro é bem simples, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, ela é muito profunda. E a verdadeira educação não acontece só pelo que a gente ensina com palavras, mas principalmente pelo exemplo que a gente dá. E isso faz a gente pensar de que adianta falar sobre disciplina, respeito ou responsabilidade se na prática a gente não vive isso. Então, para crianças e até adultos, de certo modo, aprendem muito mais observando atitudes do que muitas das vezes ouvindo discursos. E é aí que entra também a importância, para mim, da educação clássica. Então, a educação clássica, ela valoriza coisas que, ao meu ver, hoje em dia ficam em segundo plano. Por exemplo, virtudes, a formação do caráter, o pensamento crítico e contato com grandes obras da humanidade, que para mim é fundamental. Então, não é só aprender conteúdo, obviamente, é aprender a ser um ser humano melhor, lapidar a nossa alma. E então, quando a gente olha para esse modelo, percebe que ele combina perfeitamente com a ideia do livro aqui, porque não adianta ensinar grandes valores se eles não são vividos no dia a dia. Então, a educação clássica, ela propõe formar indivíduos completos, ao meu ver, e pessoas que sabem pensar, que têm senso moral e que conseguem, de certo modo, agir com responsabilidade no mundo. Mas também isso só funciona de verdade quando quem ensina também pratica, que é para mim fundamental. Ou seja, o exemplo vem antes da teoria. No fim das contas, a educação pelo exemplo é importante porque nos lembra que não é só transmitir conteúdo, conhecimento, mas é ser um ponto de referência para aqueles indivíduos, para aqueles alunos. Então isso começa com certeza nas pequenas atitudes, na forma como a gente fala, como a gente reage e como a gente trata os outros. Mas vale lembrar que, gostando ou não, todo mundo está ensinando alguma coisa o tempo todo. Então, a pergunta é, o que exatamente o seu exemplo está ensinando? Principalmente para aqueles que são professores. Que acabei de começar esse livro, ele tem um pouquinho mais de 100 páginas. E aqui logo no finalzinho, que eu comecei a folheá-lo, ele vai trazer alguns versículos importantes que vão ao encontro dessa ideia de ensinar pelo exemplo. Quão importante é o exemplo na nossa vida. A página 131, o autor ele vai trazer algumas considerações e exemplos de trechos da palavra e indo ao encontro dessa importância do exemplo, de ensinar pelo exemplo. Então ele vai mostrar o livro de Jó, eu sou para eles e diante deles um exemplo. Provérbios, é um livro que eu gosto bastante, que foi observando os outros que aprendi a sabedoria. Deixarei aos jovens um nobre exemplo. Então, sobretudo para crianças, precisam ter um exemplo, ao meu ver, de um ponto de referência firme, que transmita segurança e ordem.